Olá, boa noite a todos que acompanham essa transmissão. Eu vos saúdo em nome de Jesus. Meus amados, hoje vamos falar da bênção. Bênção é algo que a pessoa tanto deseja, tanto almeja para ter, para alcançar. Pode ser uma cura, pode ser um emprego, pode ser uma casa, pode ser um carro, etc. Dependendo de cada pessoa, dependendo da necessidade de cada um. Acerca da cura, hoje em dia, nós cremos através da palavra, nos baseamos na palavra. No livro de Isaías, capítulo 53, a Bíblia diz: pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Então não precisamos fazer absolutamente nada, apenas crer que quando Jesus Cristo ele levou as chicoteadas, ele levou bofetadas, ele foi cuspido, ele foi batido, ele foi moído, ele foi esmagado, ele estava a pagar para a nossa cura. E nós hoje reivindicamos essa palavra quando estamos doentes e automaticamente ficamos sarados, porque a palavra de Deus, ela não cai no chão, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem poder, e Deus não é homem para mentir e não é filho de homem para se arrepender. Se na Bíblia vem escrito que pelas pisaduras já fomos curados, é porque já fomos. Não precisamos ter dúvida, porque aquele que duvida assemelha-se às ondas do mar que vão aonde o vento manda. Se for, irmãos, na parte da prosperidade, nós cremos que Jesus Cristo, embora seja Deus, embora seja o Todo-Poderoso, ele veio aqui na terra, nasceu de uma mulher virgem e ele fez o trabalho mais humilde. Ele foi carpinteiro, ele foi um homem sem condições, ele foi pobre. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pobre para que nós possamos nos tornar ricos. Então eu e você não vamos ficar ricos. Eu e você já somos ricos porque Jesus pagou. Havia um lugar que o Adão havia sido colocado no jardim do Éden, com todas as bênçãos, todo tipo de verduras, todo tipo de animais, todo tipo de árvores. E Deus disse a Adão: domine sobre tudo, domine, reine. A vontade de Deus é que a gente reine, reine sobre tudo, reine sobre todas as coisas. Mas Adão não andou no caminho de Deus, desobedeceu e comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, ele perdeu aquela posição que Deus já havia lhe colocado. Deus já havia colocado Adão no paraíso com todas as coisas de maravilhosas. Então o Adão perdeu aquele privilégio. O diabo é que levou aquele lugar. Então, quando Deus viu que o homem está a morrer, está a sofrer, Deus enviou Jesus. Jesus veio condenar o pecado, porque o Satanás consegue dominar o homem através do pecado. Ele é chamado o acusador dos irmãos. Então, Jesus Cristo ele veio condenar o pecado. Ele veio morrer para que nós não possamos ser apontados dedos, para que não possamos ser condenados pelo Satanás. Então Jesus veio destruir o pecado. A Bíblia diz que Jesus aniquilou o pecado. Então hoje, quando o diabo vem e aponta o dedo para ti, quando diz que você pecou, você falhou, então você deve responder para ele: não são as minhas obras que me salvam, mas é a graça, é a fé. E o diabo não tem nenhuma arma contra a graça, porque a graça não é merecimento, é um dom. Hoje em dia nós não somos abençoados pelo que fazemos, somos abençoados por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então o diabo não tem como, porque não é aquilo que eu faço, não é o meu bom nome, não é a minha santidade, não é a minha performance, não é aquilo que eu faço de bom, ajudar as pessoas, que garanta a minha bênção, que garanta a minha cura, que garanta a minha salvação. Não, é a minha fé. A Bíblia diz que o Abraão, ele creu contra a esperança, ele creu acima de todas as dúvidas. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, para quem não sabe, não cumpriu os 10 mandamentos, porque ele viveu 400 anos antes de existir a lei de Moisés. Então ele viveu pela fé, embora tenha sido um homem que não conheceu a lei de Moisés. Ele creu, viveu pela graça e ele alcançou aquilo que ele tanto queria, que era um filho
Abraão tinha 100 anos, a esposa 90, mas Deus fez um milagre. E eles tiveram um filho chamado Isaac. Então Abraão alcançou a sua bênção. A bênção foi o seu filho. Abraão era rico com ouro, gado e prata. Então Deus, quando nós agimos a fé, Deus, ele responde, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o conselho que eu deixo para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha a esta hora, não viva pela sua própria performance, creia somente em Jesus Cristo, porque Deus, ele diz, eis que estarei neles, com eles habitarei, eu serei para eles pai, e eles serão para mim filhos e filhas. Então essa é a palavra de Deus. Irmãos, que Deus abençoe a você. Hoje é dia 30 de dezembro, último dia do ano. Que Deus abençoe o seu ano de 2020. Que a sua vida seja cheia de paz, cheia de graça. Eu desejo boas festas, boas entradas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A paz.